Então, boa noite. Nós estamos muito satisfeitos com o nosso encontro, que é um encontro do projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética, cujo responsável é o professor Alexandre Pirro, que está aqui conosco. E nós recebemos convidados e hoje nós vamos receber o professor Belarmino Esteves, da UNIG, e vamos ouvir o trabalho dele. Eu vou pedir para o senhor depois falar o que é que o senhor faz, mas ele trabalha ligado à saúde mental e submeteu para a revista um texto, e esse texto, muito bem-vindo, muito bem escrito, e como nós trabalhamos nessa parte da educação inclusiva, então nós gravamos, além de estar escrito, o senhor vai apresentar para ficar ao lado do seu texto, tá bom? Então, obrigada aos alunos que vieram, aos alunos que pertencem a esse projeto, e passo a palavra então para o professor Belarmino. Bem-vindo e muito obrigada. Ok, Márcia, agradeço, né? E é um prazer, né, conhecê-los e estarmos nesse contexto, né, de divulgação de conhecimentos. Muito bom. Professor, chega um Parabéns pouquinho por mais toda perto. a iniciativa. Parabéns por essa iniciativa, que realmente isso é o objetivo principal, né, da universidade, divulgar saberes. Bom, Obrigada. então o tema é psicopatia, né? Psicopatia socioinstitucional. Bom, o nome psicopatia é um nome já super falado, repetido abundantemente, né? E está exatamente na esfera do conhecimento comum, a palavra psicopatia. Tecnicamente, a expressão mais correta seria transtorno de personalidade antissocial. Mas as pesquisas nesse campo são mais as pesquisas voltadas, são mais os estudos voltados para utilizando o nome psicopatia por ser mais conhecido, mais fácil, mais assimilável, né? E aí existe essa denominação, esse tipo, que é a psicopatia socioinstitucional, que é um tipo de psicopatia circunscrito, né, às instituições, empresas, e qualquer tipo de instituição, né, social, esportiva, religiosa. Onde houver instituição, tem psicopatas. Essa é uma observação inicial interessante. Não tem jeito, né? Como no Vaticano, é uma instituição religiosa, psicopata, com certeza estarão por lá. Então, os psicopatas são muito mais encontrados do que a cultura geral supõe, né? Porque normalmente o termo psicopatia está mais associado aos criminosos, homicidas, especialmente homicidas, né? Crimes de homicídios, e até, com certa frequência, culturalmente, aos serial killers. Então, mas não é por aí. Essas pessoas são uma minoria, tipo 1%, enquanto que a psicopatia socioinstitucional, segundo o autor Paul Babiak, é de 15 a 20% nas empresas, ou seja, em cada 5, né, empresários que lidam com chefias, né, um é psicopata. Ou seja, é um percentual super elevado. Só que o que é que acontece na realidade? Não é fácil se identificar o psicopata, porque ele tem grandes habilidades e, diria também, talentos, não inteligência. Estudos científicos mostram que a inteligência do psicopata tem uma distribuição idêntica à inteligência de quem não é psicopata. Quer dizer, existem psicopatas com menos inteligência
existem psicopatas com mais inteligência, ou até existem psicopatas geniais, como existem, né, na sociedade de uma forma geral. Então, o desafio, né, mais do que o desafio, quer dizer, foi um prazer que eu tenho até hoje em estar estudando esse tema, porque ele realmente é super curioso, né? Como identificar um psicopata? Essa é a pergunta central, né? E como fazer isso? Precisamos de recursos técnicos e teóricos. Aí dá para identificar, né? Digamos, direitinho, sem grande dificuldade. Ainda que existam poucos tipos que demonstram grande dificuldade para o diagnóstico, mas essa é uma minoria. São os psicopatas que eu chamo de psicopatas livres de qualquer suspeita, né? Imunes a qualquer suspeita. Tal é o grau de disfarce deles. Então, resumidamente, se nós quisermos pensar no psicopata, nós vamos imaginar uma pessoa que é farsante, manipuladora, insensível e inadequada eticamente, né, ou delituosamente. Então, essas 4 palavras resumem bem, né, a vida do psicopata. Bom, e aí nas instituições, e eu volto um pouquinho atrás para explicar o meu interesse nesse assunto, foi exatamente ter convivido primeiro, com um desafio, né? O primeiro desafio foi que, antigamente, se fazia o diagnóstico de psicopatia pela história de vida do psicopata. Aquilo me estranhava um pouco, né? Eu não lidava com essa área, não tinha interesse direto, mas ficava pensando, né, como é que vamos saber a história de vida do psicopata se ele é acentuadamente mentiroso? Vai ser complicado. Aí eu fiquei com esse desafio. Nessa época eu estava começando a ser professor de psiquiatria, eu tinha cerca de 25 anos mais ou menos, então eu fiquei com isso na cabeça a vida inteira, até que eu pude me dedicar a esse assunto. Quando surgiu a oportunidade, eu mergulhei um pouquinho mais nesse assunto, porque eu estava convivendo com pessoas que eu não sabia categorizar os comportamentos dela, né? Até que houve um simpósio no Rio de Janeiro sobre violências e compareceu o Robert Harry, que é a pessoa que mais pesquisa psicopatia, realmente uma pessoa que tem uma produtividade extraordinária, e apresentou uma palestra que ele chamou de Psicopatas Cobras de Gravata. Psicopatas Cobras de Gravata são os psicopatas institucionais. Houve uma outra palestra de um carioca aqui, Ricardo de Oliveira, da Rede D'Or, que chamou de psicopatas comunitários. Essas 2 referências não me desceu completamente bem, nem os cobras de gravata, nem os comunitários. E aí eu um pouco sensível à questão do camaleonismo do psicopata, eu passei a chamar de psicopatas camaleônicos institucionais, para reforçar a coisa da psicopatia institucional. Bom, então é interessante que a gente possa acompanhar a trajetória de um psicopata na instituição. Bom, em primeiro lugar, que é até algo para a gente pensar um pouquinho, como é que pode, né? Eles têm um talento diferenciado, como todos nós temos um talento, algum talento, né? Talento para falar, para escrever, para cozinhar, para dançar, para jogar, para as artes. Qualquer talento, como qualquer pessoa tem, o psicopata também tem. Só que ele vai utilizar esse talento como sedução no seu ambiente social. Ele não aplica o talento para finalidades pró-sociais, não. Inicialmente, sim, mas o objetivo dele maior é a inadequação que vai aparecer daqui a pouquinho. Em segundo lugar, ele tem uma certa abnegação, uma dedicação ao trabalho. Isso também me surpreendeu, né? Eu fazia a ideia que por ser psicopata, né, seria um malandro, entre aspas, né? Não deixa de ser, mas aparentemente ele procura mostrar trabalhos às pessoas,
ser uma pessoa visível, receber apoio, e são formas de encantar, de iludir as pessoas, ou fundamentalmente de seduzi-las, né? Depois vem o camaleonismo. O camaleonismo foi algo que também muito me impressionou, que pode ser resumido da seguinte forma: é a excessiva habilidade de adaptação a diferentes contextos, mesmo contraditórios. Quer dizer, todos nós temos uma certa habilidade leve e devemos ter para nos adaptar a diferentes contextos. Mas o psicopata tem uma grande habilidade para se adaptar, se acomodar a diferentes contextos ou a diferentes pessoas. Ok? Então, esse item camaleonismo, para mim, foi bastante forte e interessante na psicopatia. Depois do camaleonismo, vem a coisa do solucionático. Quer dizer, as pessoas que são psicopatas em instituições, de uma forma geral, são pessoas cheias de soluções para tudo. Participam de qualquer tipo de conversa e emitem propostas de soluções. E quem ouve fica assim, espantado. Como essa pessoa é capaz de conhecer tantos assuntos diversos e até com certa profundidade, aparente profundidade. Na realidade, é só aparente. Então, são pessoas solucionáticas que eu chamei também de pessoas messiânicas ou salvadoras da pátria. Tipicamente, são os políticos em campanha que prometem soluções, né? Então, salvadores da pátria. Muito que bem. Esses itens, né, da psicopatia, da trajetória do psicopata, são sustentados e otimizados pelos itens da personalidade psicopática de Robert Harrell, onde o primeiro item é a pessoa soberba, a pessoa que tem uma autoestima muito elevada, diferentemente das outras pessoas. Para resumir, são pessoas acentuadamente narcísicas. Pessoa narcísica é aquela que tem uma alta admiração espantosa, né, além dos outros. São as pessoas que se acham melhores, são sempre melhores, são sempre mais do que os outros. Ok? Então, são as pessoas soberbas. E pessoas soberbas no social a gente encontra com muita frequência. A pessoa soberba não é exclusividade do transtorno de personalidade psicopática. Também ocorrem outros transtornos, especialmente o paranoide, o narcísico, o borderline, o esquizotípico, o esquizoide, fundamentalmente. Então, mas é algo que nos permite, né, ver de imediato. Né? A pessoa soberba, é fácil de ver a pessoa soberba. Né? É aquela pessoa que, no falar, repete muito o pronome pessoal eu. Eu fiz, eu faço, eu sou, aconteceu comigo, aconteceu... Sempre o eu centraliza as ideias dos discursos dessas pessoas. Então, esse item, traço psicopático ou psicopatológico de pessoa soberba, é um item muito interessante e, até certo ponto, não costuma ser difícil de ser identificado, salvo quando o psicopata ele teatraliza a humildade, para exatamente ocultar a característica soberba. E isso ele o faz com grande habilidade. E conseguindo esse sucesso, dificulta o diagnóstico, porque a gente espera do psicopata encontrar uma pessoa soberba. A gente vê que aquela pessoa está tranquilamente numa humildade aparentemente sólida. Então, é quando a gente tem que ter habilidade para descobrir que essa humildade é uma simulação, é uma farsa. Ok? Muito que bem. Então, depois da pessoa soberba, vem um outro item que, classicamente, na história da psiquiatria e da psicanálise, foi retratado muito
no campo da histeria, mas que é a sedução. Mas a sedução do histérico é grosseira, é frágil. A sedução do psicopata é que realmente é profunda, né? É sutil, é talentosa. Quer dizer, o psicopata seduz quase imperceptivelmente, enquanto que o histriônico seduz grosseiramente com a sua vontade de chamar a atenção das pessoas. O psicopata, quando vê que precisa chamar a atenção das pessoas, ele chama, e quando ele vê que precisa se ocultar, ele se oculta. Ou seja, o psicopata tem uma plasticidade mental muito mais acentuada do que a plasticidade mental do histriônico e, evidentemente, muito mais do que da pessoa psicótica. Embora a psicopatia seja um subtipo de psicose, é como se fosse uma antipsicose, porque enquanto psicótico é uma pessoa grosseira, psicopata é sempre uma pessoa sutil, que planeja, que sabe aonde quer chegar, né? Então, a sedução é muito frequente, quase não existe, não conheço casos de psicopatas que não sejam sedutores. Cada um à sua moda, cada um com uma capa, com uma máscara, com um disfarce, né? Mas a sedução é sempre muito presente na psicopatia. Depois de sedução, vem um item igualmente importante, que é a farsa. A farsa a gente pode dividi-la em dois tipos, simulação e dissimulação. Simulação é mostrar o que a pessoa não é, e dissimulação é ocultar o que a pessoa é. Ok? Então, esse jogo de simulação e dissimulação, no psicopata, encontra grandes habilidades. Claro que tudo isso nós podemos ter um pouco. De cada um desses itens tem 3 níveis: leve, moderado e severo. Ok? Então, no nível leve, todos nós temos simulações e dissimulações. No nível moderado, já é patológico, costuma ser neurótico, e no nível severo é mais patológico ainda, que é o nível psicótico, e a psicopatia é um subtipo de psicose. Ok? Bom, então, a farsa domina muito a vida do psicopata. Grande parte dos seus momentos relacionais, a farsa está presente. Para vocês verem que o lidar com o psicopata, nós estamos dominantemente diante de farsas. E a gente até tem dificuldade, a pessoa comum tem dificuldade de compreender como é que aquela pessoa é farsante naquela circunstância. Desculpa. Se, poxa, não haveria nenhuma necessidade para ele ser farsante, mas ele precisa utilizar-se da farsa para experimentar, né, desenvolver a sua competência em enganar. E o psicopata, quando engana, sente uma vitória extraordinária, incompreensivelmente extraordinária. Por isso que ele vive enganando, não para de enganar. É como se fosse uma compulsão para enganar. Ok? Bom, depois da farsa vem um outro item chamado manipulação. Manipulação é conseguir que o outro, o manipulado, faça aquilo que o manipulador quer que faça. Atender os seus desejos, atender as suas necessidades, concordar com suas ideias. Então faz do outro um objeto, um boneco, que reaja segundo as suas intenções. Então, seduz, psicopata seduz, segundo uma regrinha bem matemática. Toda sedução antecede a manipulação. Ou seja, não há sedução desprovida de interesses
Não, não há. A sedução no histriônico tem um interesse muito simples, chamar a atenção. No psicopata, tem um interesse muito mais, ou melhor estruturado, que é obter, né, as recompensas que ele deseja obter das pessoas. Então, o psicopata seduz com um nível de habilidade muito maior do que o histriônico, embora a sedução tenha sido classicamente descrita exclusivamente no campo da histeria. Da histeria. Bom, então, depois da manipulação, tem dois itens que refletem a insensibilidade afetiva e emocional do psicopata, ou seja, afetos superficiais e falta de empatia. A diferença entre os dois está dentro da autoria. Afetos superficiais, a pessoa é indiferente ao sofrimento alheio, mas não foi causadora do sofrimento. Já na falta de empatia, a pessoa foi a causadora do sofrimento e mantém-se insensível ao sofrimento alheio. Depois vem um item muito conhecido, que é a ausência de culpabilidade, que todos nós sabemos que o psicopata não tem, né? Culpabilidade, remorso, nada disso. E o último item da personalidade psicopática de Harry é inaceitação das suas inadequações, que pode ser traduzido com uma expressão bem simples: o psicopata erra, mas nunca admite o seu erro. Ok? Erra, mas nunca admite o seu erro. Tá bom? Então, todo mundo está vendo que aquilo está errado, ele justifica com seus mecanismos de defesa do ego, especialmente a racionalização, mas ele sempre se mantém como uma pessoa que nunca erra. Que realmente, em outras análises, é a resposta ao seu narcisismo. Se ele é uma pessoa narcísica, ele é perfeito. Se é perfeito, não pode ter erros. Então, essa imagem de imaginar o psicopata como uma pessoa narcísica é fundamental. Quer dizer, a pessoa que preserva muito, né, aquilo que ele supõe ser o melhor de si e melhor do que os outros. Ok? Bom, aí depois vem uma fase intermediária da trajetória do psicopata numa instituição, que é quando ele já começa a ter retornos dos seus investimentos. O psicopata investe muito. Ele sua a camisa, parece que não, mas é verdade. Ele se dedica bastante para fins ilícitos. Então, o primeiro traço psicopatológico é o parasitismo, que representa os ganhos. Tudo que ele vai ganhando na instituição é fruto da sua personalidade. Como a personalidade dele é psicopática, né, pode ser chamado de parasitismo. Tudo que ele ganha é fruto do seu parasitismo. Bom, e depois depois do parasitismo, vem a inserção institucional, hierárquica institucional. Quer dizer, o psicopata, na instituição, não todos, mas a grande maioria, sempre buscam a ascensão na instituição. Se utiliza, por exemplo, do camaleonismo com as suas chefias. Inicialmente, gruda nas chefias, né, como se fosse uma cópia dos chefes, no sentido ideológico, das propostas e dos projetos existenciais, ele vira uma cópia do chefe, né? E incorpora mais a ideologia do chefe do que o chefe, para demonstrar o quanto ele é fiel, né, às chefias. Então, essas duas fases a gente chama de ganhos dos esforços, entre aspas, e talentos do psicopata, porque é quando ele começa a ter o retorno, ganhar, por exemplo, apoio, ganhar novos cargos nas instituições, até chegar ao seu objetivo fundamental. Ou seja, o objetivo fundamental existencial do psicopata é único, é a liderança, é ter o controle do poder.
mais do que acumulação de bens e patrimônios, dinheiros, etc. E sim, ele ter a condição de ser aquela pessoa que decide sobre as vidas das demais pessoas. Então, liderar, controlar o poder é realmente o que mais o psicopata objetiva, ainda que isso seja naturalmente, persistentemente dissimulado. Nós não vamos enxergar essa necessidade, essa ganância de liderança no psicopata permanentemente. É de forma muito dissimulada. Né? Mas o que mais mobiliza a trajetória do psicopata em qualquer instituição é ter a palavra final. A palavra final não pode ser de mais ninguém do que não seja dele próprio. Então, é um narcisismo bem acentuado que define essa conduta do psicopata. Depois do liderança ou controle de poder, vem, digamos assim, as discrepâncias e maleficências que o psicopata realiza em sua trajetória. Não é raro que uma pessoa que seja psicopata, que não tenha nenhuma formação, de repente é diretora de uma instituição, diretor de uma instituição, presidente de uma associação, e não tem nenhum curso superior, enquanto nesse ambiente existiam várias pessoas com titulações suficientes. Então, ele ultrapassa e frequentemente predando, né, destruindo aquelas pessoas que são competentes. Ou seja, o psicopata é sempre um destruidor. Vamos guardar esta imagem que é muito importante. Embora ele possa tentar demonstrar persistentemente que ele é uma pessoa construtivista, no fundo, ele não quer nada que o outro mereça, e sim quem é o merecedor é sempre ele. Essa é uma definição básica para entender o psicopata. O psicopata nunca vê o outro, sempre vê a si mesmo. Embora, teatralmente, ele tente demonstrar isso com grande frequência, porque o psicopata tem uma elevada habilidade para preservar a sua imagem social. É a pessoa que tem mais cuidado com a imagem social, é o psicopata. Ok? No entanto, ele não vê o outro. Ou seja, quando a gente vê um psicopata benemérito de instituições de caridade, dando dinheiro até elevados, quando esse psicopata, por exemplo, tenha muito dinheiro, aquilo é para enfeitar a sua moldura social. Não tem nada a ver com querer o bem-estar alheio. O psicopata sempre está vendo o seu lado e não o lado do outro, até de forma insensível. E, por último, o último item é a questão da inadequação antiética, delitiva e predadora. A inadequação antiética se divide em 4 tipos, que é injustiça, maleficência e não beneficência, né? E a delitiva é o ilícito que é já previsto em lei. E predação é sinônimo de destruição, que durante toda a sua trajetória ele vai destruindo outras pessoas para crescer. Então, eu consegui, nesse tempo, passar para vocês todos os itens. Agora a gente pode revê-los um a um, conforme a curiosidade de vocês, ok? Então, maravilhoso. Estou para ouvi-los aí. Nós devemos ter uns 4 minutinhos ainda. Dali a pouco vai cair, aí a gente volta para esse mesmo endereço, tá bom? A gente pode começar as perguntas. Isso. Pode ser? Quem quer começar a fazer uma pergunta? Não é nem pergunta, mas primeiro um elogio, foi ótima a sua colocação. Eu acho que principalmente quem não é da área, o senhor fez um resumo muito interessante.
né? E, obviamente, extremamente bem conectado com o seu texto, né? O seu texto, conseguiu colocar tudo. E no seu texto, o que eu achei interessante, além de muito bem escrito, os parabéns, a impressão assim, é uma gangorra, né? Você tem altos e baixos no texto que são muito interessantes, mostrando exatamente, primeiro falando da atual sociedade, né, com suas dificuldades, etc. Depois, o que o Covid, o que é a quarentena, ou essa retração maior no lar, domicílio, né? E depois a volta, digamos, do lado mais obscuro, digamos, né, do narcisismo, e aí uma colocação que aí minha dúvida, meu questionamento, sem entrar propriamente na política, mas esse trecho tem algum aspecto político nesse trecho final que o senhor fala da mãe pátria, ressurge, ou está dentro realmente da sua colocação, da explicação, digamos, psiquiátrica envolvida aí? Eu entendi bem, Alexandre. Bom, a questão do Covid, né? Para mim, me surpreendeu que a nossa cultura, na vigência desses tempos de Covid, né, se deslocou da cultura psicopática, que era a cultura narcísica, sim, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, se deslocou para a cultura anancástica, obsessiva-compulsiva, que é a possibilidade de olhar o outro. Então, isso, para mim, foi transparente, né? Pelas repetições das frases. Cuide-se, vai para casa, e pelas ações beneméritas, né, sucessivas que a gente assiste, né? As filmagens nas favelas, dentro das casas das pessoas pobres, né? Então, de repente, tirou-se o foco da pessoa bem-sucedida e colocou-se o foco naquela pessoa anônima, né? E minoritária. Então, é por isso que o texto ele faz esse movimento, né, da psicopatia para o anancástico. Então, nós estamos vivendo um tempo de olhar pelo outro, que eu nunca, né, vivenciei. Né? Essa intensidade de olhar para o outro, a forma de olhar para o outro. Como a psicopatia é muito frequente no meio político, no finalzinho eu só faço uma referência, o texto não tem nada de político, só para as pessoas saberem, né, que psicopatia é muito frequente no meio político, né? Que são as pessoas que são eleitas para olhar para o outro, mas, no entanto, têm uma incapacidade para isso. Por nascença, elas são incapazes de olhar para o outro. Por nascença, por hereditariedade, são incapazes de olhar para o outro. E aí, por conta da Covid, né, a cultura voltou-se para o outro. Ok? Esse paralelo me inspirou um pouco, na atualidade, para pensar os movimentos, né, as manifestações dos Estados Unidos em função do assassinato do George Floyd. Ou seja, vários negros foram assassinados, né, na história americana, mas esse assassinato teve uma repercussão muito forte, para mim um fenômeno. Penso eu, se não houvesse a Covid, não existiriam essas manifestações. Não sei se eu falei com clareza. Claro, perfeito. Extremamente compreensível, verdade. Então, pela Covid, as pessoas se voltaram para as minorias. Então, esse assassinato, que era uma coisa repetida nos Estados Unidos, deixou de ser algo desprezível, porque as pessoas estavam com olhares mesmo para as pessoas desamparadas, né? É por isso que, no meu entendimento, essa é uma das justificativas possíveis para as numerosas e persistentes manifestações. Quer dizer, muito mais do que o fato de ter sido filmado, né? Coisa que outros assassinatos poderiam não ter ocorrido dessa forma. Ok? Não sei se passou os 4 minutos. Não, fica à vontade. Perfeito. Quando cair... Perfeito. Então, só para fechar um pouquinho mais, né? O texto escrito foi da Covid,
mudanças de categorias psicopatológicas socioculturais, mas que agora, com o exemplo, né, da morte do negro nos Estados Unidos por um policial, né, me chamou a atenção para esse tipo de explicação. E por que me chamou a atenção? Tudo tem que ter um porquê, uma explicação, né? Porque ele fez esse assassinato com a mão no bolso. Lembra-se disso? Sim. Ele estava com a mão esquerda no bolso e comprimindo a garganta do negro, né, com o joelho. Aquilo é uma indiferença afetiva e emocional própria dos psicopatas. Ok? Então, ele quis dizer mais ou menos isso, simbolicamente. Isso para mim é fácil. Vejam, colegas, como eu consigo dominar esse negro gigante, né, com o joelho e com a mão no bolso. Meu poder é grande. Volta ao objetivo fundamental do psicopata, é ter poder, é liderar. Eu sou capaz de matar um com muita facilidade. Isso pode ser algo pertencente ao imaginário do guarda criminoso, okay? Que já tem uma história de inadequações, de 17 a 20 casos de queixas sobre ele, né? Quer dizer, já tem um histórico de comportamentos inadequados. Então, possivelmente, a gente não pode afirmar, né? É uma especulação, com certeza, mas é extremamente provável. Então, vocês ficam à vontade para perguntar, né? Por gentileza. Tá. Então, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Não é nem pergunta, em termos não levando absolutamente para o lado político, mas esse momento que nós vivemos, em termos, obviamente, psiquiátricos, psicanalíticos, esse momento que nós vivemos, que teve um aspecto, digamos, positivo, com essa comoção pela morte do rapaz negro, mas também tem algum lado que pode fragilizar ainda mais a sociedade, em que esses psicopatas possam se aproveitar ainda mais facilmente de uma reviravolta, de usurpar ainda mais, não digo poder, mas a sua ascensão, digamos? Sim. Os psicopatas se identificam, né? Então, esse policial com aquela atitude certamente deve ter sensibilizado, paradoxalmente, né, outros colegas para imitarem a coragem dele, a determinação dele, as decisões que ele teve, a rapidez com que ele decidiu. Todos esses pormenores são levados em consideração para ornamentar a personalidade altiva e soberba, né, do psicopata. Então, com certeza, esses exemplos existem, que é o modelo, né, dos psicopatas, né, em nossas comunidades. Né? Em nossas comunidades existem os psicopatas verdadeiros, que são os grandes chefes, né, de tudo, e existem os psicopatas falsos, aqueles que aprendem, imitam, né, os psicopatas verdadeiros. Fazem tudo que um verdadeiro faz, mas apenas por aprendizagem sociocultural e não por uma vertente verdadeira, endógena, né, ou biológica. Então, os psicopatas, por sinal, no messianismo, né, tipicamente, eles procuram sempre exercer um papel de liderança. Em todos os movimentos sociais em que a chefia é de um psicopata, nesses movimentos existe o tiranismo. Tiranismo é quase que sinônimo de psicopatia, né? Embora a gente custe a ver com clareza essa relação. Então, eles aprendem muito em si. Agora, qual a diferença se a gente pensar em termos de tratamento, né? O tratamento do psicopata verdadeiro não tem sucesso nenhum, absolutamente nenhum. E, ao contrário, se ele for para a psicoterapia, ele já é muito habilidoso em conhecer a natureza humana
na psicoterapia, ele aprimora essas habilidades. Ou, em outras palavras, ele sai com maior competência psicopática após o tratamento psicoterapêutico, que regularmente ele evita, mas circunstancialmente ele pode ser obrigado a fazer. Então, quando ele é obrigado a fazer, ele fica melhor aprimorado nas suas habilidades. E essa palavra habilidade e talento é uma palavra que, para mim, é muito importante, ou seja, não conheço psicopata que não tenha algum tipo de talento. Por que eu repito isso? Porque, normalmente, o talento é algo pró-social, né, que a gente admira, né? A gente apoia. E, a partir do momento que a gente conhece um pouco mais de psicopatia, a gente já vê a questão do talento com mais um olhar possível. Não que todas as pessoas talentosas sejam psicopatas, não é isso. Claro, claro. Longe de ser isso. Né? Claro. Mas, num certo percentual de pessoas talentosas, que não é pequeno, isso que é curioso, que não é pequeno, esse talento é um talento ilusório. Melhor dizendo, existe sim o talento, mas é ilusório quanto à questão de ter uma finalidade pró-social. Porque o psicopata está sempre pensando em si próprio. Ele até pode fazer coisas pró-sociais, mas desde que, no fundo, ele seja o mais beneficiado. Compreende isso? Ele continua fazendo para ele, né? Ele Desculpe. continua fazendo para ele. O início e o fim Sempre. são para ele. Sempre, sempre, sempre. Embora pareça que não, Márcia. Claro, é dissimulado, né? Olha só, exatamente, dissimulado. Por isso que é curioso essa situação da psicopatia, né? O tempo todo parece que não é para ele. O tempo todo ele faz questão de provar que não é para ele. E ele tem talento para fazer essas demonstrações. Mas, no entanto, sempre é para ele. Uhum. Está sempre pensando assim. Ou seja, o psicopata é uma pessoa extremamente pobre, psiquicamente. Extremamente pobre psiquicamente. Embora, né, os enfeites sociais possam ser de riqueza. Mas, na realidade, é uma pessoa só, isolada, pobre. Olha quanta coisa. E, no entanto, eles parecem como vitoriosos, persistentemente vitoriosos. Então, ele surpreende muito. Eles usam o talento exatamente para a sedução, né? Exatamente não, mas como uma ferramenta importante na sedução para alcançar o que... Alexandre, você falou bem, completamente. Ferramenta importante. Ninguém manipula melhor a sedução do que o psicopata. E aí, como é que a gente começa a aprender bem essa lição? Quando a gente sabe que aquela pessoa é psicopata, ele tem aquele conjunto de comportamentos, a gente pode concluir que tudo aquilo é uma forma de atrair a atenção das pessoas para manipular as pessoas a seu favor. Acho que a Márcia ia falando também, né, Márcia? O senhor usou uma expressão, quando eu estava falando do messianismo, usou uma expressão que eu agora perdi aqui, mas assim, a pergunta é, a gente está numa época de muitos gurus. Esse comportamento também desses gurus que ficam ditando o que as pessoas têm que fazer, isso também pode ser um transtorno psicopático? Olha só, eu me detive até certo ponto nesse contexto, né? Eu concluí que um grande percentual de gurus, não digo a maioria, ou a totalidade, são psicopatas. Porém, com um detalhe extremamente curioso. Parece que esses gurus
ou coisas parecidas, eles têm um cérebro diferenciado que realmente faz com que eles acertem certas previsões. Isso que é curioso. Parece que a natureza fez isso nos psicopatas. Vocês são mau caráter, maleficientes, mas vocês vão carregar, né, um dom diferenciado de previsões, etc. Parece que isso é uma realidade, e é até aí que eu consigo ver, entendeu, Márcia? Que isso Eu parece ser tenho, uma verdade. eu tenho uma outra pergunta. O senhor estava falando, por exemplo, do meio político, né? Que tem uma prevalência de psicopatas, pessoas com comportamento psicopático, né? Que dizem que querem fazer alguma coisa pelo outro, mas na verdade querem o poder, né? Então estão fazendo para eles mesmos. E esse povo que elege os psicopatas, nós, né? Entende? Essa é uma questão extremamente desafiadora, né? Primeiro, como é que a gente vai descobrir que o sujeito é psicopata? Olha só, o povo não suspeita, né? Que se esse diagnóstico já é um diagnóstico não é tão fácil para o especialista, né? Para o povo, então, não tem jeito. Agora, com certeza, a, a soberba do político, a assertividade do político, faz com que ele, com facilidade, represente simbolicamente o salvador da pátria. O povo, como é carente, quer qualquer coisa para se salvar, então vai para cima dele, porque eles passam sinceridade, eles passam honestidade, eles são tão teatrais que parece que são muito mais honestos do que as verdadeiras pessoas honestas. Então, o povo é enganado persistentemente, né? Não tem jeito, não tem jeito, porque é o outro lado que é mais talentoso do que a nossa parte, que é incapaz de identificá-los como psicopatas, né? Eu costumo pensar que psicopatia dá até em santo. O que é que significa isso? A gente vê pessoas que têm uma vida de dedicação completa, né? A caridade, a religião, tudo aparentemente certinho, aparentemente certíssimo. No entanto, entre essas pessoas podem existir os psicopatas. Então, como é que a gente vai desconfiar que aquela pessoa com tantos atributos estereotipados, né, pró-sociais, né, a gente vai colocar uma desconfiança de psicopatia nela? A gente se sente até como sendo envolvido num erro grave, né? Desconfiar de uma pessoa indesconfiável, né? Mas aí, quando a gente começa a estudar a psicopatia, a gente se guia por uma máxima, né, importantíssima. Qualquer cara pode ser cara de psicopata. E aí, a partir disso, a gente se previne mais. Então, qualquer estereotipia facial pode ser de um psicopata. A princípio, né? Por definição. Aos passos seguintes, a gente vai tentar tirar essas desconfianças, né? Quando, por exemplo, a gente vê estereótipos de pessoa anancástica, aquela pessoa que realmente se envolve verdadeiramente com o outro, aí não tem jeito, essa pessoa não será psicopata. Compreenderam isso? Mas para isso tem que ter técnica, né? E existem poucos técnicos nesta área, e então o povo fica extremamente longe de obter essas conclusões.
Fica refém, né? Fica refém Ficamos porque reféns. pela característica da sedução, né? Daquilo que dá certo, daquilo que é bom, É, quase que perfeito, né? isso aí, isso aí, isso aí. E perfeição não existe, né? Não, não, Que não. se as pessoas E entendessem isso, talvez não agora, Marta, fossem tão reféns, é, né? esta frase já ajuda na diferenciação de quem é psicopata e de quem não é psicopata. Psicopata sempre quer se mostrar perfeito. O quê? Desculpe, não ouvi. O psicopata sempre quer se mostrar perfeito. Perfeito. Uhum. Ok? E a gente sabe que perfeição não existe, então a gente já pode supor que aquilo ali seja uma farsa. Então, quando a gente vê as imperfeições voluntárias, isso ajuda muito a gente fazer o diagnóstico de que não é psicopatia. É aquela pessoa que mostra as suas imperfeições e faz uma demonstração de que se sente é, desconfortável com ela. Então, essa sequência de comportamentos verdadeiros extrai a possibilidade de um diagnóstico de psicopatia. Porque o psicopata reage ao contrário. Quando ele comete uma imperfeição, ele vai defender com numerosos argumentos, que é a racionalização, né, de que aquilo não foi imperfeição, aquilo teve um motivo sustentável. Então, quando a gente começa a ouvir essas historinhas, isso reforça o diagnóstico de psicopatia. Então, a conclusão do diagnóstico é feita por etapas. O diagnóstico de psicopatia não é um diagnóstico rápido, é um diagnóstico que tem a primeira suspeita. Às vezes a gente tem muita convicção do que é realmente aquele diagnóstico, mas precisamos de posteriores comprovações, Claro, entendeu? claro, né? Para não Isso sair é regra rotulando. geral, isso é regra geral, mas na psicopatia é uma exigência. Claro. Nunca a certeza de diagnóstico inicial deve ser a final, ok? Então, um caso, né? Eu me formei na UERJ, estou apaixonado lá pela UERJ, né? Fui para lá com 11 anos, fiz o colégio de aplicação, então Uhum. tenho um vínculo muito forte com a instituição. Fiz biologia, depois fiz medicina, e volta e meia eu frequento o centro de estudos da UERJ. E aí eu quis atender, porque de uns anos para cá eu não atendo mais, só faço ensino e pesquisa. Quis voltar a atender para ver como é que as patologias estavam, né? Bom, e um dos pacientes foi um rapaz que se apresentou como possuidor de crise de pânico. Já estava na instituição há 2 anos com licença de trabalho por conta dessa chamada crise de pânico. Atendi ele naturalmente, cada um tem um estilo de atender, meu estilo é não ficar procurando defeitos, eu deixo que os defeitos venham a mim, e aí eu procuro confirmar, né? No segundo atendimento, eu já senti uma coisa assim, meio que estranha nele, tipo, a postura dele, que me chamou a atenção, uma postura muito assertiva, muito dono de si, mas eu também desconstruo de imediato os primeiros indícios. No terceiro encontro, ele falou que precisava continuar de licença para tratar da mãe dele. A mãe dele estava doente, ele precisava tratar da mãe dele. Eu pensei, poxa, nós sabemos que é frequente nós precisarmos tratar de parentes, né? Especialmente idosos. Uhum. Então, ele estava direcionando a necessidade de licença, deslocou da possível doença dele para tratar da mãe. Aí, para mim, isso foi super elucidativo, coisa de psicopata, né? Aí eu continuei atendê-lo naturalmente e depois passei para ele que a licença dele estava interrompida
né, porque ele já estava com 2 anos lá dentro, estava fazendo tratamento psiquiátrico, psicoterapêutico, etc. Mas, na realidade, ele não tinha problema nenhum. Esse problema ele não tinha, que era síndrome de pânico. Então, para vocês verem como os pacientes psicopatas enganam, né, todo mundo, inclusive os psiquiatras. Então, por isso que esse assunto é um assunto super interessante, desafiador, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário aqui. Primeiro, assim, dar um oi para todo mundo, que eu cheguei e vocês já tinham começado, né? Muito contente de ver o meu amigo, professor Vilarmino, sempre, né, com uma fala maravilhosa. Esse assunto é um assunto que eu gosto muito, ele sabe disso, a gente já conversou muito sobre isso. E eu já fui vítima, né, de psicopatia socioinstitucional. E eu acho que isso é que é assim, o mais difícil, o maior desafio. Como ele falou assim, não tem tratamento. Não tem. Então, o nosso desafio sabendo que os psicopatas socioinstitucionais não estão só no meio político, não, eles estão nas lideranças, nas instituições onde nós trabalhamos. Com certeza, cada um deve ter lembrado de alguém com quem já conviveu ou convive, e que tem todas essas características, né? Então, assim, como que deve ser o nosso comportamento, professor Belarmino, diante de um psicopata socioinstitucional? Qual a melhor forma da gente lidar com isso? Para que a gente não se deixe também desestruturar, porque ele vai tentar desestruturar. É predador? Ele é predador. Isso. Essa pergunta é o chegando grande mais desafio. É o maior desafio. Como lidar com o psicopata? Vamos aprofundar, especificar um pouco mais. Como lidar com o psicopata que é o nosso chefe ou com o psicopata que é o nosso parente, que são os casos mais difíceis. Se o psicopata é apenas um colega, o distanciamento costuma resolver razoavelmente. Mas se é o nosso chefe, ou um filho nosso, né, o esposo ou uma esposa, então como lidar com isso, né? Bom, a regra fundamental que é desejável é minimizar ao máximo os compromissos com os psicopatas, seja qual for o psicopata, parente ou chefe. Todo cuidado com os compromissos. Não aprofundar compromissos. Pelo contrário, reduzi-los ao máximo. Ok? Exatamente para diminuir o contato com eles. Diminuir o envolvimento com eles. Por quê? Porque ele não tem jeito. Se nós formos uma pessoa voltados à ajuda, ele vai nos explorar até a exaustão. Ou seja, existe uma frasezinha que eu aprendi no iníciozinho da minha especialização em psiquiatria, do professor José Caruso Madalena, que foi o seguinte: psicopata não se modifica nem com benefícios, nem com malefícios. Reforça aquela ideia de que psicopatia é sempre voltada para si. Não adianta ajudá-lo. É perigoso a gente pensar em modificá-lo. Super perigoso o desejo de modificar a vida dele. Esse nosso desejo já implica um certo envolvimento com ele. Então, claro, quando ele percebe que a pessoa está envolvida com ele tem maior poder de manipulação e de destruição. Então, não tem jeito. O psicopata vai destruir na primeira oportunidade. Então, lidar com o psicopata, a princípio, saber que é um relacionamento ultra difícil.
Se é outro difícil, se tem outros relacionamentos mais fáceis, aí a gente investe nos mais fáceis. Claro. Deixa o psicopata É lá. lá, entendeu? Agora, por exemplo, se é o nosso filho, que nós temos afetos por ele, eu acho que da seguinte forma, tudo bem, vamos manter o nosso afeto maternal e paternal, com muito cuidado. Não esperar que o retorno venha, como seria de uma outra pessoa comum, que não vai vir. Não virá. Uhum. Não virá, Márcia. De forma alguma, o retorno não virá. O psicopata tem uma trajetória solitária, independente, persistente. Independente quem esteja do lado dele ou contra ele. Então, se é o nosso filho, a gente trata bem, procura manter o amor e o carinho com ele, mas com muito cuidado. Se ele facilitar esse cuidado, ótimo. Se ele não facilitar, é nós que temos que ter uma parte muito ativa para termos cuidado e não nos envolvermos com eles. Entendeu? É um ser diferente na existência humana. A gente tem que acreditar nisso. Que essa é uma realidade, entendeu? Não é uma pessoa comum. Pensa diferente. Age diferente e tem sempre planos, né, na cabeça para colocar em ação. Quer dizer, o psicopata tem isso, é a pessoa extremamente sistematizada. Ele não é grosseiro. É a pessoa que age cuidadosamente para não claudicar e para não ser pego e ser descoberto nas suas más intenções. E se for descoberto, também não se sensibiliza por esse fato. Vai continuar na mesma trajetória, porque ele não aceita que os outros falem que ele está errado, que os outros falem que ele tem que se consertar. Ele acha que é super consertado, não precisa de opinião de ninguém, nem do pai, nem da mãe. Então, em termos de perspectiva de se ter um relacionamento normal, zero. A gente tem que ter o relacionamento o mais favorável que for possível, mas nunca normal. Nunca vai haver relacionamento normal com um psicopata. Quanto mais a gente ficar se envolvendo com ele, mais seremos uma vítima, né, para ele fazer as coisas indevidas que ele tem prazer em fazer. Essa que é a coisa paradoxal. Da mesma forma que a gente pode ter prazer em fazer o bem, o psicopata tem prazer em fazer o mal. Né? É a pessoa sádica. Psicopatia e sadismo estão muito ligados. Psicopatia está muito ligado à pessoa tirânica e à pessoa sádica. Embora, na aparência, eles tenham estereótipos diferentes, né, desses modelos de sadismo e tiranismo. Muito bom, muito bom. Ouvir isso, aprender isso, considerar isso, né? E essa... Oi? Não. Não, pode Difícil, falar. né? A situação difícil, né? Muito difícil, né? É uma situação muito difícil, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muito. Conviver com psicopata é conviver com dificuldades, né? A maior parte delas intransponíveis. E quando há uma certa conciliação, aquele é farsa. Quando o psicopata desenvolve uma conciliação conosco, teoricamente a gente sabe que aquilo é farsa. Daqui a pouco ele mostra a verdadeira face. Então, tudo de bom que a gente conviver com o psicopata, veja só, é farsa. Porque não está nem aí para a gente. E só está aí para colocar, né, em desenvolvimento
o planejamento que ele tem, né, para obter o sucesso dele, né? Isso é genético? O psicopata verdadeiro, sim, né? Não há uma identificação objetiva, né, do gene da psicopatia, né? Mas sim pela clínica, né? Psicopatas costumam ter pais psicopatas ou avós psicopatas, costumam, né? E ele dentro desse egoísmo dele, eu tô aberto? Tô. Ele é Tá. feliz ou não? Essa pergunta é legal. Sim. Objetivamente, sim. Porém, felicidade patológica. Acho que ele tem prazer, né? Felicidade não, né? Não, prazer, sim, e até, digamos, felicidade, porque ele pode saber o que é felicidade vendo a felicidade dos outros. Ele pode incorporar, mimetizar a felicidade dos outros. Mas a felicidade profunda do psicopata é patológica, que é a felicidade sádica. Ele diz, eu sou feliz. Aí, quando a gente ouve já essa frase, quando a gente ouve essa frase, caramba, que nível de patologia, né? Que nossa ilusão seria, se ele é psicopata, ele deveria estar assim preocupado com a psicopatia. Não está mesmo. E aí ele pode ser realmente feliz. Feliz patologicamente. Entendi. Porque normalmente a gente associa a ideia de felicidade, né, àquela felicidade super idealizada, né? Das pessoas que merecem ser felizes, né? Nossas vidas são calcadas, né, nessa filosofia. Da pessoa fazer por onde para ser feliz. Então a pessoa faz por onde para ser feliz. Só que o psicopata faz o contrário para ser feliz e se sente feliz. Patologicamente feliz. Nós costumamos pensar sempre a felicidade como algo normal. Se a pessoa está genuinamente feliz, a gente bate palma, né? Mas o psicopata também pode estar genuinamente feliz patologicamente. Deu para entender esse contraponto? Deu. Tem uma falta de consciência da situação, né? Isso. Ele é movido pela questão objetal, né? E vai tentar... Enquanto não destruir, não vai se sossegar, né? E vai ter todos os argumentos para detonar, né? E quando ele destrói, ele fica feliz. E fica Um feliz. exemplo de felicidade na psicopatia é ver a destruição alheia. Por isso que eu falo, destruição patológica. Mas essa destruição não é por inveja nem despeito. Porque se ele se sente melhor que os outros... Márcio, o psicopata é a pessoa mais invejosa que existe. Ah, é? Embora dissimule com grande habilidade a inveja. E o psicopata é a pessoa mais ingrata que existe. As duas coisas. Esses dois polos, né? Gratidão e inveja. O psicopata não experimenta gratidão. Porque não tem afeto. Por mais que receba, não experimenta gratidão. E a inveja dele é super forte, embora dissimule com grande habilidade. Entendi. Então, ele vê o chefe lá em cima, ele desenvolve um comportamento camaleônico de grudar com o chefe, fazendo com que o chefe acredite que ele esteja sendo admirado por ele, para no final das contas ele vai puxar o tapete do chefe e assumir a posição. Então, o psicopata não tem uma admiração normal, ele tem uma inveja patológica. Ao invés de admirar, quem merece ser admirado para o psicopata será invejado e não admirado. Um alvo para ser destruído. Um alvo para ser destruído. Nossa, quanta gente! Gente, pena que o tempo é pequeno, né? Dá vontade de ficar umas 5 horas aqui ouvindo ele falar, né?
Só vai ter que falar de novo. Eu acho esse assunto, eu me envolvo muito com esse assunto, deu para notar, com certeza. Eu acho super instigante, super curioso. Eu costumo achar que é uma outra psiquiatria. A psiquiatria do psicopata corre paralela à psiquiatria comum, É da verdade. esquizofrenia e do transtorno do humor. Uhum. Só que até agora não é muito estudada nesse enfoque. A psicopatia só é estudada entre os criminosos presidiários. É um estudo numérico, é um estudo que não mostra muitas contribuições qualitativas. Então, tem muitos estudos na psicopatia forense. Na psicopatia social, quase nenhum. Quase nenhum. Eu fui no Congresso Internacional de Psicopatia em Chicago, mais ou menos 200 trabalhos. Existia um de psicopatia que não é chamada de social, e sim corporativa. Então, a Inglaterra e os Estados Unidos não chamam de social, chamam de corporativa, porque as pesquisas lá, eles têm interesse em ver os psicopatas e o rendimento da empresa, né, a partir dos psicopatas, né, o que ele colabora, o que ele prejudica. Então, por isso que a psicopatia é corporativa, não é social. Social é mais abrangente, né, inclui a psicopatia na família, nas religiões, etc. Cláudio, deu para ouvir direitinho? Sim. Tá bom, tá bom. Tá certo, tá certo. Nós ainda temos 4 minutos. Ah, tá. E Estamos tendo quando sempre cair, aí a gente, antes de tudo, eu queria agradecer, foi maravilhoso. Tá bom. Tá com um gostinho de quero mais, né? Não é? A gente Tá vai bom, querer tá ouvir bom. mais. Você imagina certo, tá assim, aprofundar, são tantos aspectos da personalidade do psicopata que ele colocou, que se pudesse assim, aprofundar em cada um desses aspectos, né, aqueles Sim, mais importantes, eu acho que seria assim, uma coisa tão boa, pena que o tempo é. Porque claro, a gente sabe muito pouco. E o assunto também é muito difícil, pelo que ele está falando. É uma coisa difícil que em 200 trabalhos tinha um. É uma coisa difícil de você... Porque Márcia, por enquanto é difícil, porque não se começou a compreender a psicopatia social. Exatamente essas palavras. Ainda não se começou a compreender a psicopatia social. Então, não se pesquisa porque não se sabe minimamente o que pesquisar. nem se identifica, né? Não é identificada, né? Apesar da prevalência. Eu fiquei chocada aqui com a prevalência. 1 em 5. Não, 1 em 5. É muita coisa. Então, vai acentuar essa prevalência. Então, na população geral, de cada 5 pessoas, uma é psicopata. Em média, né? Nas gestões de direções, presidências, etc., metade de cada 2 gestor, um é psicopata. Meu Deus. No mundo político, de cada 10 políticos, 9 são psicopatas. Então, explica muita coisa. Isso explica muita coisa. Explica, né? Então, é muito mais frequente que a gente imagina. Só que não, ainda não existem, né, pesquisadores interessados em iniciar pesquisa nesse campo, porque se desconhece, né? Se desconhece esse assunto. Então, a pessoa não sabe nem como começar a pesquisar, né? Mas, certamente, esses 17 itens que eu falei para vocês, né? Condensei bastante para falar, isso aqui pode-se fazer algumas teses de doutorados a partir desses 17 itens. Teses de doutorados com grandes originalidades. Por quê? Estamos no início, né?
O senhor falou que o senhor faz pesquisa. Em psicopatia. Faz mesmo? Que interessante. Sim, sim, sim. Faz onde? Onde é o social? Por exemplo, essa descrição que eu fiz das manifestações nos Estados Unidos, né, pode ser estendida, pode ser ampliada, porque é uma interpretação psicodinâmica das manifestações, né? Muito interessante. É, e por acaso, até segunda-feira agora saiu o segundo artigo em psicopatia social, na revista Psychiatry Online Quero Brasil. ler. Quero Tá ler. certo. Manda pra gente. E exatamente essas 17 características, aliás, 9 características, que são as características do estilo. O primeiro artigo foi a personalidade, o segundo artigo foi o estilo, né? Então, estilo psicopático. Então, isso aqui é super original para muitos trabalhos futuros, que não é o meu perfil. Professor Belarmino, que sociedade é essa que tem o psicopata verdadeiro, mas tem aqueles que repetem o comportamento do psicopata? Onde é que está o nosso discernimento? Onde é que está a nossa educação? A ponto das pessoas se identificarem e copiarem esse tipo de comportamento. Bom, Marcelo, primeiro são questões voltadas ao próprio psicopata, que é extremamente sedutor, necessitado de valorização, né? E que necessita utilizar as demais pessoas para sustentar, né, o seu estereótipo e seus projetos. O psicopata necessita de seguidores, né? Por outro lado, os seguidores se veem confortáveis em imitando o psicopata, que são pessoas frágeis. Frequentemente são pessoas psicóticas. Seu psicótico é uma pessoa que tem uma fragilidade mental Então, mais acentuada possível. tem um perfil, então. Desculpe? Existe um perfil, então. Existe o perfil das pessoas que vão segui-lo. Agora, curiosamente, quando a pessoa está, digamos, nesse grupo que está seguindo o psicopata e começa a ter suas ideias cada vez mais visíveis, expostas e aceitas, aí o psicopata, como é tirânico, de imediato condena o sujeito, destrói o sujeito. Ou seja, é tido como um dissidente que, entre aspas, tem que ser amaldiçoado, tem que ser destruído, porque a única pessoa que deve prevalecer é ele, é a sua imagem narcísica. Existe uma expressão que é sempre lembrável para mim, que é a seguinte: Narciso destrói sempre as imagens nos espelhos, né, que não sejam as dele. Então, quebra todos os espelhos que não mostram, entre aspas, que não mostrarem a imagem dele. Então, é mais ou menos esse pareamento que existe entre o psicopata e os seus seguidores. Os seus seguidores têm que seguir aquilo religiosamente conforme o psicopata determina. Não pode claudicar, não pode arrumar outras opções. Então, isso é uma prova de que o psicopata não vê o outro. Quando aparentemente ele está vendo o outro, na realidade ele está se utilizando do outro. E esse outro não é um sujeito pensante, é um objeto para ele manipular. Então, ele se deixa ser manipulado porque é uma personalidade frágil, né? Sim, sim, sim. Quanto mais tempo ele persistir no grupo da liderança do psicopata, mais frágil psiquicamente ele é. E, claro, se ele persiste, faz a vontade do psicopata, o psicopata vai cada vez mais
enaltecendo esse seguidor, né? Vai ser nos seus braços direitos, etc. Até que esse seguidor não mostre uma competência que seja maior do que a dele. Quando isso acontecer, ele será, né, destruído, com certeza. Bom, professor, queríamos agradecê-lo imensamente pela oportunidade, pela sua palestra. Vamos combinar outras, com os subtópicos aí que o senhor pode desmembrar esse assunto. Tá? E vai ser um prazer a gente colocar o seu trabalhinho na nossa revistinha aí, vai somar bastante. Tá bom. Eu que agradeço e foi um prazer conhecê-los, né? O mesmo. Cláudio, você, Alexandre, Márcio também pela primeira. Solange é uma amiga aí. Estou à disposição, sim, para outras ocasiões, com certeza. Tá? Esse é um assunto muito amplo, né? Tem diversos segmentos, diferentes contextos. Agora me surgiu aqui uma curiosidade na cabeça que eu vou sociabilizar. É frequente entre os estudiosos de psicopatia, eles serem psicopatas. Não é o meu caso. Tenho certeza. Mas é muito frequente. Sim. Famosos livros de psicopatia são escritos por psicopatas. Caramba! Então, esse diria até, o maior conhecedor que faz uma quantidade maior de trabalho científico em psicopatia tem todo jeito de psicopata. O maior conhecedor do mundo em psicopatia tem todo jeito de psicopata. Eu não conheço ele muito bem, só vi 2 vezes, mas conversando com colegas, os colegas também confirmaram isso. Olho clínico. Né? Então, é um assunto extremamente rico, curioso, né? Que a gente está sempre vendo novidades interessantes nesse campo, com certeza. A última que eu vi foi essa coisa lá nos Estados Unidos, né, das manifestações, o porquê dessas manifestações tão acentuadas com a morte de um negro, quando tantas dezenas de negros já morreram. Porque este, né, tomou uma expressão mais forte. Né? Já comecei a ler algumas coisas, mas nada pareceu muito convincente. Meu entendimento é por causa da Covid. A Covid é que fez as pessoas ficarem mais sensíveis. Simplesmente isso. E aí, essa morte foi mais visibilizada, né? Como também a ação do policial também sofreu uma maior visibilidade, né? Como um malfeitor para a humanidade, né? Vou repetir, a partir da coisa dele matar com a mão no bolso. Horrível. Vamos lá pensar um pouquinho sobre isso. Porque o sujeito dando áreas de descontração, tranquilidade. Poderio. Na realidade, as palavras não são bem essas. Chama-se insensibilidade afetiva e emocional, que é típica do psicopata. E é frequente, né? Entre os policiais, o percentual de psicopatia é elevado, muito mais elevado do que na população normal. Né? São pessoas que já entram lá para a polícia para, né, desenvolver malfeitos. E os casos de uma maneira clínicos... autorizada, né? De uma maneira autorizada. Perfeito, perfeito. Então, os casos de psicopatia são super interessantes, né? Eu estou tendo a oportunidade com os alunos, né, Solange? Pedir a eles para trazerem casos clínicos, é uma outra forma de eu exponencializar, né, a casuística. Então, são casos super interessantes, né?
onde, por exemplo, né, o item, a extensão social, é bem persistente esse item. No perfil dos psicopatas, com grande frequência, eles vêm de uma classe inferior e chegam lá na superior, né? Então, essa ascendência, que pode ser normal, claro, tudo pode ser normal, né? Mas, entre os psicopatas, esse perfil tem uma prevalência Essa bem... escalada, né? A escalada, né? E essa escalada não é exclusiva numa ascensão social clássica. Por exemplo, num casal em que um é psicopata, o outro não. À medida que esse psicopata vai dominando o cônjuge, ele está subindo a escalada dele na relação conjugal. Na relação de dois colegas, mesma coisa. À medida que um colega que é psicopata vai se colocando acima do colega que não é psicopata, é um tipo de escalada também. Quer dizer, o psicopata vive para escaladas. Não tem jeito. Ele se sentiria extremamente desconfortável se as pessoas verem ele como uma outra pessoa qualquer. Então, o psicopata sempre tenta se diferenciar. Normalmente, a gente vê isso até como uma pessoa de iniciativa, né? E frequentemente, ele se diferencia em contextos pró-sociais, então ele é até apoiado, mas aí a gente tem que diferenciar, né, a pessoa que é normal e faz isso, do anancástico, que também, né, ele visa muito o crescimento, né, o anancástico é uma pessoa de muita competitividade, né, mas é neurótico, se confunde um pouco com a normalidade. Já a competitividade do psicopata, ela é inadequada. Enquanto que o anancástico compete, né, acumulando titulações, por exemplo, numa graduação, né? Cada vez tem mais titulações. Passo a passo, passo a passo. O psicopata não gosta do passo a passo. O psicopata gosta de uma ascendência vertiginosa. Entendeu? Estou me lembrando de um caso no hospital de psiquiatria. O primeiro hospital de psiquiatria que eu fui trabalhar, quando eu cheguei lá, conheci um acadêmico que já estava há alguns anos no hospital, né? E que, enfim, quando ele estava completando 6 anos dentro do hospital, que seria a formatura dele, ele falou que entrou no hospital quando entrou na Faculdade de Medicina da UF. Aí, alguns meses antes da época provável da formatura, né, ele simula, ou qualquer coisa parecida, que esteve recebendo um telefonema e diz que nunca esteve frequentando nenhuma faculdade de medicina. Tudo bem, ou não. No hospital, ele era referência de normas técnicas e de aconselhamentos gestivos no hospital. Quando se precisava de algum ponto de vista, ele era a primeira pessoa a ser chamado. Tal aparente competência que ele demonstrava no exercício da profissão. E como é que ele fazia isso? Com cada plantonista ele conversava, procurava conversar muito com cada plantonista. Ele foi aprender psiquiatria assim, nos quartos do médico, conversando com os médicos nessas circunstâncias. Então, ele foi aprender psiquiatria e ele desenvolveu uma habilidade aparente em psiquiatria, a ponto de ser considerado pelo diretor do hospital como uma das pessoas de melhor competência em psiquiatria. E nunca tinha entrado num hospital de psiquiatria, numa faculdade de medicina. Numa faculdade. Né? Agora, detalhe, quando ele conversou isso conosco, a gente falou, poxa, rapaz,
por que o senhor não faz uma faculdade de medicina? Aí ele tranquilamente, não quero não. Não quero não. Porque o prazer dele não é no lícito. O prazer dele é no ilícito. A felicidade dele é no ilícito. Ele não quer ser um médico qualquer, né? Ele quer ser um vitorioso no campo dos ilícitos. A trajetória dele, os títulos dele, é quanto mais enganar, mais competente ele se autoavalia. Porque é uma outra vida, são outros parâmetros, né? Então, eu conheci bem esse caso, né? É um dos casos que eu escrevi, né? Porque eu convivi uns 2 anos com ele, né? Do jeito super cordial, pronto para fazer qualquer ajuda, né? Ajudar qualquer pessoa a qualquer tempo, super prestativo, entendia de tudo, exatamente o perfil que está aqui, entendeu? Da ascendência dele. Então, existem numerosos casos de psicopatia. Casos de psicopatia é o que não falta, com certeza. São muitos. Então, vamos combinar, então, outras oportunidades para discutirmos, o senhor, né, apresentar esses casos para a gente, ou dentro da sua didática, abordar aqueles tópicos que são pertinentes aí na compreensão, enfim. Aí fica a seu critério, mas obviamente, vai somar muito para a gente. Vai ser um prazer imenso. Tá bom. Diante do interesse de vocês, né, eu terei o maior prazer disso. De repente, a gente formalizar, tipo, já um ensino, né, sobre psicopatia. Aí a gente faz exercícios, né, de psicopatia. É possível, sim, né? Porque só com exercícios que a gente, né, consolida, né, o conhecimento, não tem jeito. Não adianta entender e depois não praticar, que aí vai esquecer. Aí praticando vai consolidando direitinho. Então, tudo isso é possível, sim, com certeza. E a gente pode gravar? Continuar gravando? Pode continuar na página? Pode, com certeza, com certeza. Tá, porque acho que vai contribuir demais, né, Alexandre? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Para muita gente. É uma área de conhecimento, assim, digamos, até certo modo, pouco explorada, mas que é um interesse muito amplo de várias pessoas, mesmo para leigos e tal, terem uma noção, é uma coisa interessante. É uma área super desconhecida. Exato, Super desconhecida. Muito mais do que a gente possa imaginar. Mas que precisa urgentemente ser acessada, né? Claro. Principalmente a gente que é clínico, que não é dessa formação, né? Porque 1 para 5 é complicado, né? Eu acho que o Freud escreveu o artigo lá, acho que em 1930, sobre o mal-estar da civilização. Que é, resumidamente, esse desconforto existencial que todos nós sentimos, né? As dificuldades, as barreiras. Eu tenho para mim que um percentual elevado desse desconforto é devido aos psicopatas. Certamente. Ou, em outras palavras, esse desconforto irá diminuir bastante à medida que a gente conhece os psicopatas. É outra verdade também. Sim, sem dúvida. Entendeu? Porque ele essa semana eu estava lendo sobre isso, que ele estava relacionando a questão, esse mal-estar, a contenção das pulsões, né? Impostas pelo caráter educativo, que é chamado de civilizatório, não sei o quê. E aí eu estava lendo isso essa semana. Eu estou falando assim, o senhor me corrija, né? Estou dizendo o que eu aprendi lá da leitura. E aí, esses psicopatas, eles estão diretamente ligados à pulsão e exploram esse mal-estar do outro para ter o seu prazer, né? Uhum.
Exatamente. Exploram, né, o sofrimento alheio, se diferenciam dos outros para a sua ascensão social, né? Ou seja, né, eles estão sempre querendo subir nas costas alheias, né? Essa é uma regra do psicopata. Com certeza. Ele não quer subir utilizando os méritos das pessoas comuns. Ele entende que os méritos das pessoas comuns são indesejáveis para eles, são ultrapassados, é coisa de pessoa menor. O imaginário dele de pessoa melhor e maior deve ser persistente. Nunca deve claudicar e cair no meio das pessoas normais. Uhum. Para ele, ser normal é o fim da vida deles, né? Imagino como algo Desprezível. necessário de ser evitado. É se confundir com uma pessoa normal. Para isso, eles têm numerosos artifícios, né? Entre eles, o mais insistente é a farsa, né? Existe o conceito de normoplastia. Normoplastia é a habilidade... Normoplastia é nossas habilidades que nós temos de nos mostrar normais. Por exemplo, nós aqui estamos conversando, estamos normais, com a aparência de pessoas normais. Isso é uma normoplastia normal. Só que o psicopata tem essa normoplastia super patologizada. Ou seja, ele faz isso com uma competência incomparável. Então, ele se mostra com normalidade de forma incomparável. E ele se mistura entre os normais. E por isso que eles são difíceis, a princípio, por esse aspecto, de serem identificados como psicopata. Porque eles se utilizam muito da normoplastia. E são pessoas que têm uma análise humana também diferenciada, né? Eles analisam o ser humano com certa boa habilidade, né? Então, tudo juntado, né? Faz com que eles se passem muito despercebidos, né? Na sociedade. Então, são pessoas talentosas e são pessoas que desafiam, né, nossa competência de análise o tempo todo. O tempo todo eles nos desafiam. Esse Roberto Hero, que é o mais importante pesquisador na área, ele mesmo falou que não tem jeito. De cada 10 psicopatas, um engana ele. Não tem jeito. A habilidade deles para enganar não dá para a gente imaginar, né? Quer dizer, ele fala de cada 10, um engana ele, e ele trabalha num contexto de psicopatas criminosos, que são mais grosseiros. Agora, no contexto da psicopatia social, os psicopatas são mais sutis. Então, a possibilidade deles enganarem é muito maior. É por isso que o diagnóstico, mais do que algumas outras áreas da clínica, tem que ser com muita cautela, paciência, persistência, para ir confirmando direitinho os traços, né? No espectro de dificuldades de psicopatia, mesmo na social, existe um extremo de psicopatas que são fáceis de diagnosticar e no outro extremo psicopatas que são muito difíceis de serem diagnosticados. E no meio, né, a coisa realmente também mediana, de dificuldade, né? Então, nesse espectro de elevada dificuldade, né, só uma pessoa com boa experiência dele é que pode chegar naquele ponto de suspeitar de psicopatia. São os psicopatas comumente envolvidos com o perfil anancástico. O perfil anancástico
é o perfil que mais promete sanidade mental. Então, tem vários subtipos de psicopatas, né? Um deles é o perfil psicopata anancástico. Esses são os diagnósticos mais difíceis, porque a gente não vê indícios iniciais para se desenvolver alguma suspeita sobre eles. São pessoas de uma cordialidade completa, estão envolvidos com práticas pró-sociais persistentes, né? Volta e meia estão no campo religioso, né? Sempre passando, né, o estereótipo de pessoa correta e demonstra correção. Eu comecei a estudar psicopatia a partir de um caso desses. Um caso de um rapaz que era exemplo de pessoa correta socialmente, familiarmente e profissionalmente, sem defeitos, aparentes. No entanto, houve um evento no grupo, lá no staff, né, era um serviço de psiquiatria e psicologia na Fiocruz. Aí houve um evento em que todos nós ficamos abalados com o resultado. Nós queríamos um projeto, esse projeto não ocorreu, todo mundo ficou abalado. Algumas pessoas até choraram com o resultado. Aí houve 2 deles que eu não vi esse tipo de resposta. Eu conversei com cada um deles 3 vezes, 3 horas de conversa com cada um deles. Terminei essas 3 horas totais de conversa como eu comecei. Não identifiquei absolutamente nada que me fizesse compreender o tipo de resposta emocional que eles estavam tendo. Fiquei pensando nesses casos meses. Até que apareceu esse congresso de violência, que se falou dos psicopatas cobras de gravata ou comunitário, que aí eu cá comigo, puxa vida, aquilo que eu resisti tanto em admitir, porque eu tinha suspeito que poderia ser psicopata, mas eu não tinha elementos técnicos para sustentar a psicopatia. Apenas eu, por exclusão, imaginava, só pode ser psicopata. Mas, ao mesmo tempo, pela aparência, não deve ser psicopata. Entenderam? Houve essa dicotomia, né? Então, aí quando eu soube dessa palestra, aí fiquei tranquilo, é caso realmente de psicopatia. É um tipo de psicopatia que no Rio de Janeiro ninguém falava à época, como ainda hoje se fala muito pouco, na época nunca ninguém falava, né? E a partir disso é que eu comecei a ter, né, oportunidade de satisfazer as curiosidades, né, no estudo da psicopatia. Ou seja, é um campo que está sempre trazendo, como todos os campos, né, grandes novidades, com certeza. Mas eu fico à disposição de vocês, né, para que, em outra ocasião oportuna, a gente possa prosseguir com outras perguntas, né, com outros tipos de análises que a gente possa fazer. Né? Vai ser um prazer, professor. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Foi ótima conversa, as suas explicações. Eu tenho muito a agradecer ao senhor e vamos fazer, então...